Frequência de saudação abertas, este é o episódio 24 do Dobra 9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios da série Star Trek Discovery. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos hoje falando do episódio Lights and Shadows. Este episódio foi distribuído pelo CBS All Access no dia 28 de fevereiro de 2019 nos Estados Unidos e no dia seguinte, a 1º de março de 2019, na Netflix para todo o mundo. Este é o episódio 7 da segunda temporada de Star Trek Discovery. Começamos então com a frase do episódio. I'm a surgeon, not a psychiatrist. Em um episódio com Spock, é de supor que teremos frases bacanas, mas eu resolvi ir na contramão e pegar uma frase do Pike com o Tyler, que a cadeira supera o distintivo. Vamos para a resenha do episódio. O episódio começa com uma narração em off da Michael falando sobre os maiores mistérios virem 3, sobre o Anjo Vermelho, etc e tal. E aí voltamos para Discovery, Michael caminha pelos corredores conversando com o capitão, repassando o que sabiam sobre o Spock e o Anjo Vermelho. Os exames do prontuário de Spock dizem que ele sofreu um colapso mental. Pike especula, Michael não gosta. Bem, sabem que Spock escapou da unidade psiquiátrica da base estelar 5 e que sua nave desapareceu no setor Mutara, mas não há mais pistas além disso. A Federação e a Seção 31 estão procurando ele, e Michael declara que eles precisam encontrá-lo primeiro, pede permissão ao Pike para retornar a Vulcano para se encontrar com seus pais adotivos, Sarek e Amanda. Sarek faz parte da força-tarefa da Federação que está investigando os sinais, mas Burnham sabe que Amanda nem sempre concorda com Sarek quando se trata de Spock. Aliás, concorda muito pouco. Pike concede a licença e ele e a Discovery vão ficar mais um pouco em órbita de Caminar para investigar a energia residual deixada pelo estouro vermelho em órbita e ter uma ideia de onde vem o bendito do Anjo Vermelho. Na ponte, Pike e Saru revisam as leituras da explosão e Tilly então entra na ponte comentando com empolgação que as leituras não podem ser precisas, já que os índices naquela escala só são vistos em estrelas que estão entrando em estado de supernovas. Pike se pergunta que tipo de fonte de energia poderia gerar aquele nível de partículas de táquion. Tilly responde que talvez não seja inventada essa fonte de energia, ou seja, algo que vem do futuro. Pike, em tom bem-humorado, ordena a Tilly a determinar o que estava por trás daquela fonte de energia. Saru tenta lançar uma sonda para investigar a anomalia, mas os níveis de táquions estão altos demais. Pike ordena que Detmer chegue mais perto e que Aaron ajude Saru com a análise. Ash Tyler pergunta cadê a Michael e ele diz que ela está em licença pessoal. Tyler diz, olha, se tem a ver com o Spock, o senhor me deve uma explicação. Tira a insígnia da Seção 31 e joga na mão do capitão. O capitão olha para a insígnia e diz, olha, a cadeira supera o distintivo. Começa a tocar os alarmes. Bryce avisa que as comunicações caíram, Reese avisa que o tático está fora, ou relata que os computadores parecem estar presos em algum tipo de laço. Saru atribui isto a uma possível distorção temporal. E é o que ocorre. Na frente deles, uma fenda no espaço-tempo se abre. Pike ordena a reversão total para abrir distância, e aí vamos retornar às funções normais. Pike instrui Saru a carregar a sonda numa nave, e ele mesmo vai pilotar essa nave auxiliar perto bastante para lançar a sonda. Ele ainda relembra que a sua primeira função na frota foi ser piloto de teste, não conhece as naves auxiliar melhor do que qualquer um a bordo. Tyler acompanha Pike, não gosta muito da ideia, os dois entram no turbo-elevador e ele diz que o capitão pode mantê-lo no escuro sobre Michael, mas não sobre os sinais do Anjo Vermelho. Tem jeito não, Pike vai ter que engolir o contato com a Seção 31, ou seja, o Tyler. Vocês vão ter que me engolir! Pike pergunta sobre o Klingon dentro dele e argumenta que o seu problema não é com os Klingons, mas com o fato que a sombra de Tyler Vok matou o Dr. Culber. Tyler responde que não consegue se livrar de Vok, o Pike sarcasticamente responde que sabe como é que é isso. Michael chega em Vulcano e está chovendo, incrível, naquela terra seca e árida, deve chover a cada 7 anos. Ela solicita autorização para pousar na residência de Sarek, seu pai, coisa chique, o cara tem um ponto para a nave pousar na frente de casa. Entra na casa, aquele Feng Shui vulcano, né, aquela casa limpa, quase nada. Ela se lembra da primeira vez que esteve lá, quando conheceu o Spock, aí tem uns flashbacks do xadrez tridimensional, da sua incapacidade de fazer a saudação vulcana. O Spock, criança, questiona como ela se diverte com seu próprio erro e diz a ela que as emoções o confundem. Ela diz que ela também se sente confusa, Spock mostra a ela como fazer a saudação vulcana e eles compartilham um breve sorriso. Voltamos para o presente. Amanda cumprimenta a filha e lhe diz que Spock ainda está desaparecido. Sarek está ali sentado numa meditação profunda e Amanda diz que ele está nessa posição há horas. Desde que veio a notícia que Spock havia desaparecido, Sarek estava praticando o Tokimar, algo que os antigos vulcanos acreditavam que poderia trazer almas perdidas de volta para casa. Mas pelo visto não estava dando muito certo. Michael acredita que seja mais do que isso. Sarek tem a mente mais disciplinada que ela conhece, mas se não está funcionando tem alguma razão, e ela acha que Amanda sabe o que é. Ela responde que não falou com ele, mas Burnham persiste, lembrando que quanto mais tempo Spock estiver fugindo, pior será para ele. É uma lógica que ela não poderá refutar. Não importa o quão brava Amanda estava com Michael, ela
enfatiza seu amor por seu irmão e seu desejo de protegê-lo. Amanda responde que mesmo que soubesse, não permitiria que seu filho fosse preso por assassinatos que ele não cometeu e novamente responde categoricamente que ela não viu. Michael não está nada convencida. Amanda sempre falou a verdade para ela, ou seja, naquele momento ela tinha certeza, Amanda estava mentindo. Ela pede que lhe diga onde Spock está porque ela quer ajudar. E ela diz, Spock não está como você se lembra dele. Voltamos para Discovery, que ainda está em órbita de caminar, e aí a nave auxiliar número 5 sai com o Pike e o Tyler a bordo, rumo à fenda espaço-temporal. Pike se prepara para mover a nave uns 600 km mais perto da fenda. Tilly compara-o ao mergulhador que chega à superfície brincando aviso para não pegar as curvas do tempo. Saru o aconselha a não disparar a sonda na abertura da fenda. Pike reconhece a transmissão ecoando devido às distorções temporais. Saru aconselha que não se aproxime mais e lança logo essa bendita dessa sonda. Pike pilota, obviamente tem alguns atritos com o Tyler, bobeira, né? E aí ele de repente olha para trás e vê uma cena que deve ser no futuro, ele atirando em Tyler com seu phaser. Só ele viu. Lança-se a sonda, ela entra na fenda, ou avisa Pike que uma onda de choque temporal está indo diretamente para ele. Eles começam a fazer manobras evasivas, mas Discovery perde o contato. Saru pergunta ao Reese se ele consegue detectar algum fragmento de uma explosão. Ele diz que os sensores estão offline. Detmer avisa que se chegarem mais perto da fenda, o que aconteceu com a nave auxiliar vai acontecer com a Discovery. Então, Saru diz, a missão mudou, de uma missão de pesquisa a uma missão de resgate. Ele ordena que ou corrija os problemas dos sensores e instrui Reese a continuar estudando a anomalia a fim de reconhecer quaisquer desvios sua dinâmica interna. Ou seja, esses desvios são a nave auxiliar. Tilly avisa que a radiação da fenda se tornará letal dentro de 5 horas. Saru especula que o tempo não se move de maneira linear dentro da anomalia. Tilly confirma, mistura tudo como se fosse um liquidificador. Torna impossível encontrar a nave de Pike. Saru concorda que seria impossível para eles, mas também sabe que, baseado no incidente com Harry Mudd, episódio 7 da primeira temporada, o Stamets tem uma relação única com o tempo, porque ele é protegido das distorções temporais devido ao DNA do tardígrado que está fazendo parte dele. Lembra a primeira temporada, o lance do tardígrado, nos episódios 3 e 4? Tá aí. E a Tilly sai correndo para a engenharia. Voltamos para Vulcano. Amanda leva Michael para uma cripta próxima. Lá dentro, Burnham fica horrorizado ao encontrar Spock, barbudo, desgrenhado, resmungando constantemente para si mesmo. Michael se aproxima dele tentando mostrar que ela está lá, mas ele não fala nada, só continua repetindo as mesmas palavras que são as primeiras doutrinas da lógica. Amanda diz que ele está assim nos últimos 2 dias. Michael está chocado, dizendo que ele precisa de um médico, mas Amanda se recusa. Spock começa a recitar os mesmos números na ordem, 841, 947. E isso vai se repetindo. Amanda não conseguiu descobrir o que significam os números. Burnham insiste, mais uma vez, que Spock precisa ser levado para um hospital, que se ele fosse totalmente vulcano, a desordem emocional o levaria à insanidade. Amanda está convencida que ele não vai a lugar nenhum. Spock vem até ela pedindo ajuda e ela não queria entregá-lo. Na verdade, sobre as leis da Federação, ela não tem nenhuma obrigação de fazê-lo. E como a esposa do embaixador vulcano, ela pode reivindicar imunidade diplomática para proteger Spock da extradição, a menos que o embaixador faça objeção. E aí, Sarek responde atrás delas. Volta para a fenda. Pike diz para Tyler que ele está perdendo seu tempo tentando usar os sensores. Tyler insiste que eles precisam de um ponto fixo para navegação, levando Pike a perguntar se Tyler está dizendo a ele como voar. Tyler responde que ele não é o inimigo. Pike cede e diz para ele assumir os controles enquanto tenta obter um. Assumindo que a Discovery está vindo atrás deles, Pike instrui Tyler a liberar plasma das nacelles para deixá-los seguir sua trilha. É um velho truque de piloto de teste. Obviamente o Tyler é contra, porque está gastando combustível. Ele ainda acusa Pike de sentir-se culpado por ter ficado de fora da guerra e tentar provar sua bravura. Obviamente o capitão fica indignado, interrompe e ordena a liberar o plasma ou ele jogaria Tyler na prisão assim quando eles retornassem a Discovery. E faria o possível mandá-lo para uma corte marcial por desobedecer uma ordem direta. O que o Tyler faz? Cede, começa a liberar o plasma. De volta para Discovery, a Tilly atualiza os Stamets a respeito da situação. Já que ele tem o DNA do tardígrado, ele poderia usar a rede micelial como uma constante para traçar a trajetória da nave. Mas ele adverte que, para além do horizonte de eventos da fenda, o tempo existiria todo de uma só vez. Encontrar ele seria como pegar um grão de areia num furacão usando um par de pinças. Voltamos para Vulcano. Sarek e Amanda têm uma discussão. Ela mentiu para ele supõe que ela escondia Spock ali porque continha pedras de Catra, o que poderia bloquear qualquer esforço para encontrá-lo por telepatia. Amanda confirma e Sarek julga a decisão míope e impulsiva.
Ela aceitou essa vida por amor a Sarek e Spock estava pagando o preço, como ele sempre fez. Ela diz que costumava ler as aventuras de Alice no País das Maravilhas para Spock quando ele era criança, antes deles adotarem Michael, porque ele tinha dificuldades humanas, dificuldade de aprendizagem, que nós humanos chamamos de dislexia. Sarek diz que era uma complicação temporária que seria corrigida no centro de aprendizagem vulcano. Amanda discorda, dizendo que ele não tinha apoio para lidar com a dislexia, herdada da própria mãe. Spock começa a citar o livro e Sarek teme ser uma regressão. Burnham diz a Sarek que a condição de Spock está conectada ao anjo vermelho aos 7 sinais, e que ele sabia deles antes de serem detectados. Ela não contou isso para Sarek porque queria ter certeza de encontrar Spock primeiro. Sarek admite que a Amanda está certa. Spock precisa de ajuda, e é por isso que Michael deve entregá-lo ao Capitão Leland da Seção 31. Sabe de nada, inocente! Michael e Amanda são contra, mas Sarek está convencido de que a Federação precisa desesperadamente do que Spock sabe, que fora deles ninguém quer ver Spock curado mais do que a Seção 31. Mais ou menos, mais ou menos. A outra razão lógica para Michael levar Spock a Leland. Ele é um fugitivo e ela mais uma vez arriscaria sua carreira na Frota Estelar, e a voz dele treme quando admite que não está disposto a perder os 2 filhos no mesmo dia. Volta de novo para a bendita da fenda. A nave está mais perto da abertura. Tyler relata sobre os baixos níveis de plasmas e escuro. Nada bom. Ele comenta sarcasticamente que Pike conseguiu o que queria, uma missão perigosa com altas apostas e a vantagem adicional de levar Tyler junto com ele. Pike responde que está tentando tirá-los de lá, quando há o colete com a nave. E eles reconhecem. É a sonda que eles lançaram anteriormente, só que ela sofreu uma atualização. Está cheia de tentáculos de metal parecido com os de lulas que se prendem à nave. A nave de Michael faz um encontro com a nave de Leland, a NCIA-93, trazendo Spock a bordo e continua a repetir os números. George parabeniza Michael por encontrar Spock primeiro e usar sua própria mãe para fazê-lo. Ela ainda diz que gostaria de ter tido a oportunidade de manipular sua própria mãe. Michael pergunta se ela a matou. Ela diz: eu não lembro. Dentro da enfermaria da nave, Leland garante a Michael que Spock não sofrerá no processo. Foi sedado e o controle não prosseguiria se houvesse algum risco de vida. Aham, Cláudia, senta lá. Ele então pede que outros saiam da sala, inclusive a George, fica só com Spock e a Michael. E aí ele fala que ele espera que Spock seja inocente, entende como ser doloroso para ela, quer respostas, a Seção 31. Ele prometeu para Sarek que vai dar tudo certo, reitera isso para Michael. Ele ainda faz algumas perguntas sobre Spock, ela diz que ele era brilhante e curioso, mas que sofria de litacterai, um tipo de dislexia, uma condição comum na Terra, mas não em Vulcano. Leland falou com o Almirante Cornell para estender a licença de Michael, assim, mas como as instalações da Seção 31 são secretas, ela deveria sair da nave para a base estelar 23, que era mais próxima, para poder descansar. A melhor coisa que ela poderia fazer por Spock nesse momento era cuidar de si mesma, segundo Leland. Sozinho com Spock, Burnham pensa em quão solitário deve ter sido sua condição, mas ao conhecê-lo como ela, ele fez algo belo com as imagens espelhadas. Depois ela pensa nos números que ele repetia, a sequência ela percebe que estava ao contrário. A bordo da Discovery, Reese detecta as rajadas de deutério da nave de Pike, reconhecendo como um truque ensinado na escola de aviação para alertar as equipes de busca, algo que um piloto de teste faria. Saru ordena que ele envie as posições de sistemas da engenharia que as usa para calcular a trajetória da nave através de coordenadas na rede micelial. Tillian se pergunta se a matemática da quarta dimensão está errada, já que as rajadas ocorrem em momentos diferentes. Justamente se garante que ela está certa. A abertura da fenda é como a água em torno de um ralo. Somente alguém que fosse imune a distorções temporais poderia orientar a nave, ou seja, ele. O que eles fazem? Sai correndo na direção do transporte e na nave auxiliar, Tyler descobre que alguns dos metais da sonda nem estão na tabela periódica e ela envelheceu 500 anos. Ou seja, ela veio do futuro. Os tentáculos quebram o casco da nave, um dos quais envolve Tyler. Aquele é o momento que Pike tinha visto antes. Ele manda Tyler ficar quieto, pega o phaser, atira no tentáculo, que salta e agarra no painel da nave acessando o computador. Antes que Pike ou Tyler possam alcançar a sonda, ela libera um pulso de energia que os derruba. Stamets e Tilly chegam no transporte e ele pretende usar as coordenadas que ele calculou para ele mesmo chegar na nave e trazê-los de volta. A Tilly está apavorada, né? Se o cálculo estiver errado, onde é que ele vai parar? Ele pede para que ela opere no transporte. Ele diz: confie na matemática e confie em si mesmo. Olha, é um momento aqui, eu, como matemático, vibro, né? Ela cede o transporte, ele se materializa a bordo da nave. Pike acha uma coisa muito estranha, ele o tranquiliza e vai operar a nave olhando aquele baita daquele tentáculo cravado no painel. Na Discovery, Tilly pergunta se Stamets chegou lá, ou o rastreia. Saru ordena que a imagem seja colocada na tela e a gente vê a nave com a sonda agarrada na parte da frente. Stamets diz que a sonda estava tentando acessar o núcleo do computador da nave. A Discovery entra em alerta amarelo e Ariel informa que a sonda está pesquisando no computador com uma velocidade incrivelmente alta e que tentará bloqueá-la.
Pike responde que eles vão tentar fazer a mesma coisa do seu lado. Como os escudos estão abaixados, Reese não pode atirar na sonda sem destruir a nave auxiliar, e eles estão muito perto da fenda para usar o transporte. Stamets tenta levar a nave para mais próximo, só que falta deutério, ou seja, o combustível acabou, e a nave começa a ser pujada de volta para a fenda. Corta. Estamos a bordo da NCIA-93, a nave do Leland. Georgiou para Michael no corredor, dizendo que desativou as câmeras por 1 minuto. Ela confirma as suspeitas de Burnham. O dispositivo que Leland quer usar é um extrator de memória que vai destruir a mente de Spock. George diz que Leland é um fantoche seguindo ordens, e diz que Michael não iria querer o sangue do seu irmão em suas próprias mãos. Burnham pergunta a George se ela estava fazendo isso devido à bondade do seu coração. Ela diz, não, devido à sua bondade. Eu sei mais sobre você do que você possa imaginar, assim disse a George. O plano é, Michael ataca George, resgata Spock, foge com ele. Isso seria bom para Michael, ruim para Leland, o que seria bom para George. As câmeras voltam a ficar online. George e Burnham lutam no corredor até que Michael vence naquela arte marcial vulcana esquisita e deixa George inconsciente. Ela pega o seu phaser e corre para salvar Spock. Na nave, Saru informa que eles têm uma janela de 34 segundos para transportar os tripulantes da nave e auxiliar. Pike pergunta a Stamets se ele pode calcular as coordenadas do transporte remotamente e ele responde provavelmente. Enquanto Tyler continua a golpear o tentáculo na tentativa de desabilitá-lo, Pike inicia a autodestruição da nave, enquanto Stamets envia as coordenadas para a Uzacam. A autodestruição é contada, eles são transportados, a nave auxiliar explode, levando a sonda com ele. Quando a nave explode, Aerion, analisando a violação do computador, vê 3 luzes vermelhas piscando em sequência que parece ter algum efeito sobre ela. Saru pergunta se Pike, Tyler e Stamets estão a bordo, e depois no momento sabemos que eles estão. Michael invade a enfermaria da nave da seção 31, atordou os médicos com um phaser, acorda o Spock com um hipospray e o arrasta até o hangar. Ainda tem uma troca de tiros entre Michael e George, tudo farsa, mas eles conseguem fugir. De volta para a ponte da Discovery, Pike expressa gratidão pelo resgate, ao qual Tilly adverte que talvez ele não deva agradecer ainda. A explosão da nave liberou um tsunami temporal a partir da fenda. Pike ordena a dobra máxima para fugir da zona de choque. E aí, mais tranquilos, ele agradece a Tyler por salvá-lo e admite que Tyler estava certo. Eles, os motivos pelo qual ele escolheu realizar a missão. Tyler admite que Pike era o piloto mais qualificado para aquela missão e Pike pergunta a Saru sobre a análise do que a sonda estava procurando. Ele responde que nós estávamos tentando determinar. Pike pensa que a sonda modificada era do futuro, assim como o Anjo Vermelho. Deve ter alguma relação. Saru pergunta se ele acreditava que o Anjo Vermelho compartilhava a hostilidade da sonda. Pike menciona que Tyler havia abordado essa possibilidade. Se estava tentando começar algo ou terminar alguma coisa, uma coisa é certa, ele estava em uma luta pelo futuro. E Pike concorda. Estamos sempre em uma luta pelo futuro. Na ponte da NCIA-93, Leland confronta George sobre deixar Michael escapar e pergunta para onde ela estava levando Spock. A George dá respostas indiferentes e sarcásticas. Leland adverte para não superestimar o seu valor. Ela responde que precisava impedir Michael de descobrir a verdade, que Leland fora responsável pela morte dos seus pais biológicos. Ela presunçosamente diz a ele que ele não está mais dando as ordens antes de sair da ponte. Enquanto isso, mais 2 outras naves do mesmo tipo procuram a nave de Burnham, encontrando apenas vestígios. O que ela fez? Pousou num asteroide, esperando que as naves da seção 31 estivessem fora do alcance dos sensores. Ela volta para Spock e continua repetindo a mesma sequência invertida de números. Ela consulta no computador e o ordena procurar a sequência 749 e 148 nessa ordem. Enquanto o computador trabalha, ela se aproxima do irmão, cita Alice no País das Maravilhas e pede que ele fale com ela. Diga o que está tentando dizer. O computador encontra um registro em um conjunto de coordenadas 749 e marca 148. O planeta Talos 4 e nesse momento eu pulei da cadeira. Mike ordena que o computador da nave estabeleça um curso, use dobra máxima e aí acaba o episódio. Vamos aos questionamentos e às opiniões. Episódio empolgante, não? Agora aquela cena de Michael brincando com Spock, confuso com as emoções, esboçando um sorriso bacana. Assim como é bacana ver elementos como o xadrez tridimensional, o Feng Shui vulcano. Agora a meditação do Sarek se chama Tokimar, não achei nenhuma referência. Agora foi só eu que achei aquela sonda propositalmente parecendo um molusco que nós conhecemos como Lula. Mesmo antes do lançamento, você já nota que tem parecendo o corpo da Lula. O Spock era uma criança com dificuldade de aprendizagem por conta de uma dislexia, doença que sua mãe também tinha. Eu não sei se dislexia é hereditário. Aliás, naves auxiliares e anomalias temporais não são nenhuma novidade de Star Trek. Tem um episódio da nova geração chamado Time Squared, onde tem um acontecimento semelhante. Uma outra referência que eu não me lembrei ao ver a sonda foram os sentinelas do Matrix. A Amanda tenta dar uma carteirada por ser esposa do embaixador, então com isso ela tem imunidade diplomática. Isso não deu muito
certo não. Mas Amanda vive pela família, nem por isso ela se curva perante os desejos do seu marido. Ela é do tipo que é capaz de sacrificar tudo pelos filhos, o que dá força e resiliência à sua personagem. Um mulherão da porra, como alguns diriam. Agora, eu gostei dos efeitos sonoros da nave auxiliar, como o som dos motores de dobra, alguns elementos mais analógicos, como grandes chaves e botões. Lembra muito a série clássica. Agora, esse papo de a nave auxiliar ter uma blindagem externa, eu achei esquisito, mesmo que a única vez que vimos isso foi no último episódio da Voyager, no Endgame, que a Voyager tem uma blindagem externa. Vocês notaram que o Tyler agora é especialista? Pois é, perdeu o posto de tenente, apesar de ser da inteligência da frota. A Michael também foi classificada assim a maior parte da temporada passada. A sequência de números está ao contrário por causa, talvez, da dislexia, e Michael identifica isso. Outro segredo aparentemente revelado: teria o Leland, capitão da nave da Seção 31, um envolvimento direto na morte dos pais biológicos da Michael? A conferir. Agora eu vou confessar pra vocês que eu tenho medo quando Star Trek começa a mexer com viagem no tempo. Muitas vezes fazem besteira e sai um episódio ruim. Quem viu Enterprise lembra da bendita da Guerra Fria temporal, como foi uma porcaria mal executada. O que envolvia? Viagem no tempo. Pelo visto, teremos Talos 4 nessa temporada. Uhul! E eu acho que veremos uma ponte entre esse episódio e o único episódio duplo da série clássica de Menagerie da primeira temporada. Agora, sobre Talos 4, para quem não conhece, eu explico a partir de agora nas curiosidades. Este é o episódio mais curto da temporada, 40 minutos, nem por isso foi ruim, e eu gostei. Notaram que o Anjo Vermelho foi acrescentado na abertura? Agora ele tá lá abrindo as asas. Parecia até um destaque de escola de samba. A partir desse episódio, Aaron Harberts e Gretchen Berger não são mais creditados como produtores executivos, mas o James Duffy agora aparece como produtor executivo também. Vocês já notaram como tem produtor executivo em Discovery? Acho que tem mais produtor do que elenco. Outra curiosidade, a diretora do episódio, Martha Cunningham, é casada com James Frame, o Sarek. Amanda Grayson, a mãe de Spock, tinha dislexia. Vou ser honesto, não sei se é algo hereditário, mas o Spock também tinha. A nave de Spock se perde do setor Mutara, o mesmo setor onde há a nebulosa de Mutara, o planeta Gênesis e onde Spock morrerá em Jornada nas Estrelas 2, a Era de Khan. Mas ainda faltam 28 anos para que isso aconteça. As rochas de Catra impedem que as pessoas com capacidades telepáticas percebam outras. Não sei se isso funcionaria com betazoides, mas ainda não vimos nenhum Discovery. Mais um detalhezinho, eu adorei ver o xadrez tridimensional na casa de Sarek e Amanda. Nós não sabemos, entanto, se há alguma relação entre essas rochas e a arca cátrica que vimos em Enterprise. É um episódio na 4ª temporada chamado The Forge. Nessa arca cátrica está guardado o Catra de uma pessoa. No caso, eles acham uma arca com o Catra de Surak. Se tem relação, não sei. Interessante a menção de que soltar e incendiar a plágio é uma manobra aprendida por pilotos para alertar grupos de busca. O Spock usou esse artifício no episódio The Galileo 7 da série clássica. Talos 4 é o planeta pelo qual a Enterprise, sob o comando de Christopher Pike, vai no episódio piloto da série clássica chamado The Cage, que foi exibido para os executivos da NBC e foi rejeitado por ser cerebral demais. Os acontecimentos de The Cage ocorrem em 2254, ou seja, 3 anos antes da Batalha das Estrelas Binárias que vimos na primeira temporada de Discovery. Na caverna onde Spock está, existe uma réplica do Kirshara, o livro sagrado dos vulcanos, escrito por Surak. Nós vimos esse livro também no episódio de mesmo nome da 4ª temporada de Enterprise. Os Klingons também têm um equipamento para extrair memórias, isso foi visto lá na série clássica. Será que há alguma relação com o equipamento da Seção 31? Não sei. Sobre o episódio The Cage, ele foi exibido finalmente em 1988 em um especial chamado Star Trek Saga, From One Generation to the Next, com a narração de Patrick Stewart, e então o capitão Jean-Luc Picard. Mas eu não vou explicar a respeito do episódio. Vai lá que tem no Netflix, vai lá e veja. Sobre Talos 4, o que precisamos saber é que a Ordem Geral 7 proíbe qualquer nave de entrar no sistema estelar sob pena de ser abatida e destruída. Pena de morte para quem vai a Talos 4. Isso está claro no episódio da Menagerie da série clássica, ou seja, provavelmente esta Ordem Geral não deve ter sido anunciada ainda. Conclusão. Cara, mais um episódio muito bom, nota 8, essa temporada tá muito boa mesmo, melhor do que a primeira, por mais que eu gostasse do Lorca. E com isso fechamos mais um episódio da Obra 9. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui, visite www.comboconteúdo.com para consumir e acessar conteúdo, podcasts, snippets, conteúdo de excelente qualidade, recomendamos fortemente. Participe da campanha de financiamento coletivo em apoia-se/combo, assim nós poderemos comprar a nossa nave Classic Crossfield. Visite Trek Brasilis em trekbrasilis.org, definitivamente a melhor fonte sobre Jornada nas Estrelas em português, e também visite o Retrocomputaria em retrocomputaria.com.br, podcast que eu cometo com mais 4 mentes em baixa resolução falando sobre história da computação em geral. Frequência de oração encerradas, até o próximo episódio.
assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.